Pandemia, em 5 frases. A primeira frase: não deu certo porque faltou colaboração das pessoas. Bruno Covas, prefeito de São Paulo, sobre o rodízio ampliado aqui na capital paulista. Olha, é muito fácil você tomar medidas sem sentido, que foram criticadas previamente por todos nós, pela imensa maioria, e depois ainda por cima colocar a culpa na população. Seria de mais bom tom assumir com humildade que errou, né? Quando o governante de uma cidade cosmopolita como São Paulo atribui aos governados o fracasso de uma iniciativa do poder municipal, ele está na prática confessando a própria inépcia. É como se o prefeito Bruno Covas dissesse que o rodízio não funcionou porque a população não estava devidamente ensaiada para o espetáculo de incompetência da prefeitura. O mineiro é cuidadoso, é criterioso, é desconfiado, disse Romeu Zema, governador de Minas Gerais, ao falar sobre as políticas de isolamento no estado. Mais uma frase: o erro grosseiro é o negacionismo científico voluntarista. Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, ao votar contra a validade da medida provisória que isenta agentes públicos de responsabilidade durante a pandemia. Olha, essa medida provisória tinha como intuito evitar o apagão da caneta. Aqueles administradores que, no meio de uma pandemia, numa situação de emergência, onde muitas coisas mudaram, tinham que tomar decisões difíceis ali e depois podiam ser responsabilizados. É óbvio que deve tomar algum cuidado para isso não virar licença para abusos, aliás, abusos que temos visto Brasil afora. Agora, eu sempre tenho muito receio em quem fala em nome da ciência. E se ficar provado depois que o isolamento serviu para muito pouca coisa, a menos que seja adotado de forma muito antecipada? Nós estamos vendo Nova York o que aconteceu e basta comparar com outros estados americanos muito melhor em condição em termos de óbito. E se ficar provado depois que a cloroquina de fato tinha efeito positivo com baixíssimo risco, porque ela tem baixo risco, quem foi contra vai ser responsabilizado também em nome da ciência? A existência de uma guerra coloca todos em derrota. Ninguém ganha numa guerra, disse João Dória, governador de São Paulo, durante teleconferência entre o presidente da República e governadores. O governador João Dória está enganado. Em meio a uma pandemia, quando o presidente da República e governadores guerreiam entre si, todos perdem, exceto o vírus. Esse não perde por esperar, ganha. E a última frase: rezamos para o impacto ser menor, mas virá algum grau de impacto. Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde, sobre a expansão da Covid-19 para o interior do país. Pois é, né? Realmente resta rezar e torcer pelo melhor. Agora, de fato, ninguém sabe, né? É uma doença que começou a ter um impacto muito maior nas capitais, cosmopolitas principalmente, gente que tem uma condição melhor, que viaja mais, e agora vai chegando para dentro do país. Nós temos situações muito diferentes, distintas em vários municípios, né? E cada caso é um caso. O ministro interino está certo, né? Não sabemos ainda como vai ser o efeito, mas temos que levar em conta também o equilíbrio com a situação econômica. Afinal de contas, o povo brasileiro não pode dar o luxo de ficar trancado em casa por meses. Olha, ao recorrer à reza contra o avanço do coronavírus, o general Eduardo Pazuello, improvisado por Bolsonaro no cargo de ministro interino da Saúde, informa que Deus existe, mas não é full time. É evidente que o Todo-Poderoso abandonou o expediente no Ministério da Saúde e foi cuidar de outra coisa. Pandemia, em 5 frases.